Ei, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Hoje eu tô com outro microfone, é a terceira tentativa para ver o que fica melhor aqui nas lives. Ei, Henrique, oi, Giovana, oi, Roseli, Nath, Nathalie, boa noite, gente. Todas as lives estão ficando salvas, tá, Henrique? Depois você consegue acessar pelo IGTV. Então, todo mundo que não consegue acompanhar aqui ao vivo ou que quer assistir depois com mais calma, pode ir lá no IGTV acompanhar comigo, é bem tranquilo. Tô salvando todas. Tem uma sériezinha lá que chama Mostra das Profissões. Pessoal, então boa noite. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Nossa profissão de hoje é uma profissão linda, linda, é a enfermagem. Nós vamos conversar com o Matheus, daqui a pouco ele vai entrar aqui com a gente. E aí, se vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando aqui no chat. Bom, eu queria dizer para vocês duas coisas. A primeira, todas as lives que a gente já fez estão salvas no IGTV, na série chamada Mostra de Profissões. Essa aqui vai ficar salva. E a de amanhã e sexta também. Amanhã a gente vai conversar com a Fernanda sobre medicina. E depois de amanhã com a Bárbara, que ela é formada em Química e Bioquímica. Então, são 2 cursos aí que vocês podem aproveitar. Bom, para além disso, eu preciso dar outro recado rapidinho. Hoje é dia da nossa live de quarta-feira. Então, toda quarta-feira, 8 da noite, a gente conversa lá no YouTube. Eu corrijo algumas redações de vocês, dou dicas de repertório, a gente discute sobre o tema. É bem bacana, quem ainda não participa, pode aparecer por lá, eu entro ao vivo também, a mesma coisa, só que lá pelo YouTube o chat fica aberto, vocês podem conversar à vontade. Então, só lembrando que não é porque tem a live das profissões que vai deixar de ter a do YouTube. O nosso tema dessa semana é a superlotação de presídios como impasse para a segurança pública. Então, eu espero vocês por lá. E Matheus, está por aí? Se o Matheus estiver aí, quiser solicitar para a gente começar. Pessoal, o Matheus é formado em enfermagem, como eu adiantei para vocês. Vou esperar ele entrar para agradecer ele pessoalmente, mas eu estou muito feliz com as pessoas que toparam participar comigo desse projeto, porque, bem, primeiro a pessoa tem que se expor, né, estar disposta a vir aqui se expor, nem sempre isso é muito fácil, muito tranquilo. E todas as pessoas que vieram aqui conversar com a gente, elas foram ótimas, assim, elas conseguiram falar muito bem sobre o curso e não se importaram com esse momento de exposição, ao contrário, elas toparam muito, cachorro do meu vizinho, elas toparam muito essa troca. Então, fico muito feliz. Recomendo muito que vocês assistam as outras lives, quem ainda está em dúvida aí sobre o curso, não tem muita certeza. Não, ainda não. Eu vou só... Matheus, se você fez as... eles agora apareceu. Vou aceitar ele aqui. Estou curiosa para a gente descobrir algumas coisas sobre a enfermagem. Confesso que também não é um curso que eu tenho muito próximo, então eu fico super satisfeita. Fecha a janela para mim, por favor. Ei, Matheus. Oi, Tudo Ju. bem? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Tudo, Ah, tudo bem, e você? tudo jóia. Queria te agradecer muito, muito por você aceitar conversar aqui com a gente um pouquinho sobre enfermagem. Eu estou muito feliz com o fato de a gente poder trazer a enfermagem mais pertinho dos meninos que estão pensando ainda na profissão e por ser você que vem aqui conversar comigo. Então, muito, muito obrigada mesmo. Que é isso. Eu que agradeço a oportunidade de antemão e já te parabenizo por essa sua ação aí, que eu acho que vai ser muito válida aí para muita Ah, gente. obrigada. Matheus, pode se apresentar para os meninos? Tá bom. Oi, gente, eu sou o Matheus, como a Ju já me apresentou. Eu sou enfermeiro, sou formado pela UFSJ, no campus de Divinópolis. Formei em 2018 e desde então já engatei na carreira acadêmica, no mestrado. E sou apaixonado por esse curso desde que eu entrei. Então acho que a gente vai trocar uma ideia aí sobre isso, né, Ju? Uhum. Mas basicamente é isso. Ah, legal. Matheus, o FSJ é a Federal de São João del Rei, é isso?
Isso, é de São João del Rei. Aí tem, se eu não me engano, 4 campos. Tem 2 em São João del Rei. Não, são 5, na verdade. São 3 em São João del Rei, um em Divinópolis e um em Ouro Branco. Aí em Divinópolis fica o campus da saúde, né, que a gente chama. Aí lá são 4 cursos, são enfermagem, medicina, farmácia e bioquímica. Ah, que legal. Bem bacana. É, e como que você escolheu o seu curso, Matheus? Como que você chegou a essa conclusão de que você queria enfermagem? Então, essa etapa é uma das etapas mais difíceis, né, da gente saindo do ensino médio aí para prestar Enem, para poder escolher o curso. E eu, como todo mundo, tive muitas dúvidas. Eu sempre fui apaixonado pela ciência, pela área da biologia. Então, eu sabia que se eu escolhesse qualquer curso nessa área, nessa linha, né, de estudo, eu ia ficar bem acomodado, eu ia dar o meu melhor, porque era aquilo que eu gostava, as áreas das biológicas, vamos dizer assim. Então, assim, alguns cursos que chamam atenção tinham como base a biologia, algo relacionado a ela. De princípio, eu queria ciências biológicas, porque, assim, como o nome já diz, tem tudo a ver com a biologia, com tudo aquilo que eu sempre gostei. Mas por algumas comodidades para minha situação lá onde eu moro, como assim, fica mais próximo da família, com os meus pais e tudo mais, lá em Divinópolis não tinha esse curso. Então eu joguei para alguns cursos, para cursos que tinham essa área das biológicas, e um deles foi a enfermagem. Assim, eu confesso que antes de eu jogar o minha inscrição do Enem para enfermagem, eu não tinha pesquisado muito sobre o curso, eu sabia que a base era a mesma, com as biológicas, né? Assim, os 2 primeiros períodos dessas básicas das áreas da saúde, eles geralmente têm a mesma base biológica. Então eu sabia que eu já ia gostar. Então eu joguei, passei por ser também a UFCJ está lá perto de casa, eu ficar mais próximo dos meus pais, como eu falei, eu escolhi o curso. Aí depois que eu passei, que eu fui começar a pesquisar mais sobre enfermagem, e aí vi que era aquilo mesmo que eu gostava. Ah, que bom. Então foi mais ou menos no escuro, mas deu certo. Foi, Ah, foi. legal. Matheus, como que foi o início da faculdade para você? O que mais te surpreendeu? O que mais foi difícil de adaptação em relação ao ensino médio? Pois é, eu acho que esse período de adaptação é bem complicado, porque você sai de uma realidade, né, do ensino médio, com aquela rotina que você já vem de estudos, né, desde a infância mesmo, estudando bonitinho dentro da sala de aula, com os professores, as matérias bem definidas, para você chegar num mundo da universidade onde é tudo muito dinâmico, vamos dizer assim. São áreas totalmente mais aprofundadas, né? Então eu acho que esse período de adaptação, para mim, foi muito complexo, de ter que ter mais autonomia, vamos dizer assim. Porque acaba que quando você está no ensino médio, você é meio que dependente ainda dos professores, né, da sua família. Quando você passa aí na universidade, você tem que tomar suas próprias decisões, você tem que trilhar o seu caminho ali, né, Uhum. que vai decidir o seu futuro. Então, eu acho que a minha maior dificuldade foi essa, a gente adquirir independência dentro da universidade e trilhar o próprio caminho, tomar as decisões, essa mudança, né, da gente conhecer pessoas diferentes, de cidades diferentes que a universidade proporciona, professores com metodologias de ensino diferentes daquela do ensino médio. Então essa adaptação ela com certeza é uma das etapas mais complexas de quando você entra na universidade. Eu acho que foi unânime, assim, todo mundo respondeu a mesma coisa, assim, de todos os cursos. Então, independente do curso, acho que a maior dificuldade é mesmo esse momento de você ter maturidade para lidar com a sua independência, né? Porque se você demora ali a ter Exatamente. essa maturidade, a saber como é que você vai levar, muitas pessoas se perdem ao longo do curso, né? Principalmente no comecinho. Na enfermagem tem muita gente que deixa o Sim, curso, você sim. percebe isso?
Ó, eu vou te dar o exemplo da minha sala. Na minha sala entraram 40 pessoas. Formaram 17. Formaram 17. Nossa, é muito Então, para pouco. você ver que, e, assim, dos 17, tinham gente, assim, de outros períodos, sabe, que acabou formando junto com a gente. Do bruto mesmo, que entraram uns 40, deve ter formado uns 12. Então, assim, tem muita rotatividade, sai muita gente. Mas os que ficam realmente é porque gostam, né? Uhum. Assim, quem está ali vai vivenciando ao longo do curso, você vai vendo algumas matérias que você se tem mais afinidade, vai evoluindo mais, né, como profissional ali dentro do curso. Então, acho que você já chega no final, não tem outro jeito. Ou você gosta ou você não gosta. É, entendi. E desse pessoal que foi saindo, você acha que, assim, existe um momento do curso que ele é meio que um divisor de águas? Olha, você chegou até aqui, é bem provável que você termine o curso, ou você chegou até aqui, não gostou, não vai gostar mais. Sim, eu costumo falar que na nossa grade lá, né, depois a gente pode até conversar um pouquinho disso, da questão da grade, o quinto período. Porque no quinto período você começa a se ver como um profissional mesmo, mais independente. Você tem que fazer as consultas de enfermagem na frente do paciente, você já tem que tomar as decisões de evoluir um prontuário, por exemplo, né, com as suas ideias, com o seu raciocínio crítico ali. Então, acho que o quinto período ele é um divisor de águas. Quem passa pelo quinto período vai até o final e forma, e tem gente que chega no quinto período e fala, não, não é isso que eu quero, porque o que eu estou vendo aqui é o que eu vou fazer para o resto da vida, ou né, é um momento que eu tenho que aprender mesmo e acaba não gostando. Uhum. Então, o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência, né? Eu vejo muito isso nos outros, no meu curso, na letras isso acontece nos outros cursos que, assim, eles cursam um período e, não, eu não tô gostando. Mas dificilmente você vai gostar muito rápido, né? É preciso de um tempinho para conhecer melhor, né? Igual você falou, o quinto período, talvez ele seja um marco de divisor de águas, assim. O primeiro período de letras é bastante Sim, chato, sim. assim. Eu acho que por ele eu não continuaria a faculdade. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Eu sinto que os meninos, cada vez mais, eles vêm com uma necessidade de velocidade que é muito rápida. Assim, eu tive 2 meses de curso e eu acho que eu não gostei disso daqui, mas nem conseguiram viver a universidade ainda e já estão desistindo. Exatamente. Exatamente, assim, eu falo quinto período porque ele é um marco de você, igual eu te falei, geralmente quem passa por ele já vai se formar, mas é lógico que tem muita gente que lá nos primeiros períodos, como eu falei, que vem as bases biológicas, que são as matérias relacionadas à biologia mais aprofundadas, e não se encaixam naquilo, e ali de cara também já larga o curso, já procura outro caminho e tudo mais. Uhum. Mas é igual você falou, eu acho que é, é aquilo que a gente chega na universidade meio inseguro e achando que vai ser assim, mil maravilhas. Eu vou estudar tudo aquilo que eu gosto, eu vou passar isso aqui rapidinho, mas não é assim, né? Tem algumas coisas que a gente não gosta, tem algumas coisas que a gente tem que enfrentar, vamos dizer assim, né? Os desafios que a gente tem que enfrentar para poder chegar ao final. Exatamente. E o que mais te surpreendeu quando você conheceu melhor o curso de enfermagem? Então, igual eu comentei no começo, quando eu passei, que aí eu fui pesquisar, né? O que é enfermeiro, o que isso faz, qual que é a grade do curso e tudo. Aí, quando eu olhei a grade, assim, eu já vi que tinha muito a ver comigo, muito a ver com o que eu busco, né, para minha carreira. E aí, quando eu comecei o curso, de cara eu já me apaixonei. Eu falei, é isso, não me vejo fazendo outra coisa. O curso me surpreendeu positivamente nesse sentido, então, porque todas as matérias que eu via no começo, eu acho que foi uma escadinha, assim, no começo tinha tudo lá de biologia, de coisas mais aprofundadas, e depois fui vendo mais a prática da enfermagem, até chegar no final. Então, me surpreendeu positivamente essa grade curricular, principalmente no nosso curso lá na FCJ,
que lá tem uma metodologia, né, vamos dizer assim, que desde o primeiro período o aluno ele vai para campo, ele vai para campo de prática. Então, desde o primeiro período, você entrou no primeiro período, você já vai para uma unidade básica de saúde com o professor, conversar com os profissionais, conversar com pacientes, né, fazer ações dentro da comunidade, conhecer a comunidade. Então, você não fica preso ali dentro da sala de aula. E isso eu acho que cresce muito os olhos, e isso me surpreendeu positivamente demais nesse curso. Negativamente, eu posso pontuar a desvalorização do profissional. Aí eu já cutuco um pouquinho nesse lado, porque a gente vê tanto esforço, tanta ciência, tanta né, coisa envolvida na enfermagem, e a gente vê uma desvalorização. E isso me surpreendeu negativamente durante o curso, né, a desvalorização do profissional. Eu acho que está mudando isso aí, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo agora. Eu acho que o pessoal está conhecendo mais, está se interessando mais pelo curso, e isso ajuda demais na valorização do profissional. Uhum. Sobre a metodologia que você citou antes, então você acha que varia muito o curso de enfermagem dependendo da faculdade que você faz? Pois é, eu acredito que a base de currículo, né, vamos dizer assim, é a mesma para todos. Existem algumas exceções, que é no caso da nossa universidade, que o currículo ele é um pouco integrado. Assim, desde o primeiro período a gente vai para campo de prática. Mas a maioria das universidades segue um currículo tradicional, que é assim, você vai até o 7º período, 8º período, dentro da sala de aula, fazendo laboratório, lógico, né? Laboratório dentro da universidade que eu falo, que é laboratório de anatomia, laboratório de prática. E depois, nos últimos períodos, nos 2 últimos períodos, vai para um hospital, vai para uma unidade básica. A UFSJ ela tem esse currículo no diferencial integrado, que ele é integrado, né? Como eu falei. Desde o primeiro período você está na rua já, você já está lá no posto de saúde, você já está no hospital. Então, esse eu acho que é o diferencial lá da UFSJ. Eu acredito que nem todos os cursos de enfermagem sejam assim. Uhum. Entendi. E pensando nisso, peraí que eu tinha 2 perguntas para te fazer. Mas a primeira delas é a seguinte: o curso de enfermagem, então, eles são 5 anos, é isso? Então, varia, né? Dependendo da universidade, varia entre 4 e 5 anos. No caso da UFCJ, são 4 anos e meio. Entendi. E é integral ou não? No período integral, isso. Aí, de segunda a sexta, a gente ia de manhã, de tarde, dependendo da grade, e nesses dias intercalados a gente ia para campo de prática também. Entendi. Matheus, como que você contaria para a gente, assim, quais são as áreas da enfermagem, as áreas de atuação? O que faz um enfermeiro? Quais são as possibilidades? Tá. Vamos lá, para começar, a gente vê muita confusão nessas nomenclaturas, né? De enfermeiro, técnico de enfermagem e tudo mais. A enfermagem ela é basicamente dividida em enfermeiro, a gente tem o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, e aí entram outras classes, parteiras entram também nessa classe. Mas, basicamente, enfermagem, quando se fala enfermagem, a gente tem enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. O profissional enfermeiro, ele é um profissional com superior, né? Assim, o técnico de enfermagem e o auxiliar ele tem o curso médio, né? E é um curso técnico, né, com um ensino médio completo. O profissional enfermeiro, ele faz o quê? Ele é aquele cara que vai coordenar, ele vai avaliar, ele vai executar ações dentro do campo da enfermagem. Então, quando se fala em saúde, geralmente, a gente fala em enfermagem, e aonde a gente fala em enfermagem, a gente tem que ter o profissional de enfermagem, que é o enfermeiro, e o técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. O técnico e o auxiliar, eles estão ali, como o próprio nome já diz, para fazerem funções básicas, para fazerem funções que auxiliem, né, nesse cuidado que a enfermagem ela presta.
Eu costumo dizer que o enfermeiro ele é o gerente do cuidado. É ele que presta assistência, é ele que presta, faz prescrição de enfermagem, a gente tem prescrição de enfermagem, cuidados de enfermagem ao paciente. Então, ele está lá 24 horas ao lado do paciente que está num hospital, por exemplo, internado. Ele está no posto de saúde, acompanhando as famílias que moram no bairro ali. Então, a gente tem essa divisão. Deu para entender ou ficou confuso? Não, deu para entender, sim. Se tiver alguma dúvida, acho que você pode ir perguntando também. Deu tranquilo. Mas aí dentro, agora deixa eu só entender. As funções, elas variam, então, do enfermeiro para o técnico de enfermagem, certo? Exatamente. Vamos dizer assim, uma equipe de enfermagem, vou dar um exemplo prático, dentro de um hospital. A gente tem uma equipe de enfermagem numa enfermaria, né? Vamos dizer assim. A gente tem um enfermeiro, que, no caso, as nomenclaturas mudam, pode ser enfermeiro supervisor, coordenador, entre outras nomenclaturas, mas isso muda de instituição para instituição. Mas a gente tem basicamente um enfermeiro que coordena uma equipe de enfermagem, que é composta por técnicos e auxiliares. Esse enfermeiro, ele vai coordenar essa equipe, ele vai avaliar como está sendo o trabalho dessa equipe, vai executar ações. Por exemplo, quando se vai fazer ações de complexidade alta em algum paciente, por exemplo, sondagens, algumas ações mais complexas, só o enfermeiro pode fazer. Entendi. Quando se tem ações básicas, né, e mais de nível médio, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, ele também pode fazer, supervisionado pelo enfermeiro. Então, aí a gente tem o enfermeiro e tem os técnicos de enfermagem divididos nesse setor. Então, essa equipe trabalha junto, né, com o médico, com o fisioterapeuta, com o fonoaudiólogo, né, com o farmacêutico, com todos os profissionais que estão naquele hospital, integrando esse cuidado para o paciente. Entendi. Então, se a gente pensar numa equipe de enfermagem, ela majoritariamente é composta por técnicos e não por enfermeira, é isso? Exatamente. Se eu não me engano, mais de 70% da enfermagem é composta por técnicos. E 30% são enfermeiros, né, com ensino superior. E, assim, só lembrando, a classe de enfermagem também, já que você tocou nesse assunto, é majoritariamente feminina. Mais do que 80%, se eu não me engano, também. Você tinha essa proporção na sua turma de enfermagem? Com certeza. Na minha sala, eram 2 homens para uma turma de 40. Nossa. Só 2 homens. É bem feminino, então. Matheus, deixa eu te perguntar mais um pouquinho sobre isso, assim, só para eu tentar entender melhor. Dentro das áreas de atuação de um enfermeiro, dá para você se especializar em alguma área? Assim, vamos lá. O enfermeiro, ele tem um leque de campos, né, para atuar, vamos dizer assim. Ele atua, como eu estou falando, desde a atenção básica, né, lá no posto de saúde, até num hospital, num CTI, numa sala de cirurgia. Então, ele tem um vasto, né, cenário aí para atuar. Aonde tem saúde, eu costumo dizer, aonde tem saúde tem enfermeiro e tem enfermagem. Em qualquer lugar que tiver saúde, você pode ter certeza que vai ter um enfermeiro ou uma equipe de enfermagem atuando ali. Então, existem enfermeiros que atuam como auditores, existem enfermeiros que atuam nas secretarias de saúde, né, gerenciando, por exemplo, no caso do coronavírus que a gente está vivendo agora, nas secretarias de saúde de vários municípios, a gente tem uma equipe composta por profissionais da saúde, onde tem enfermeiros lá auxiliando, né, nas atuações. Como que a gente vai atuar para combater o coronavírus no município? A gente tem uma equipe de saúde onde o enfermeiro está lá. Então, ele está em um monte de campos, né? E ele pode se especializar. O enfermeiro, quando a gente forma, a gente é generalista, a gente pode atuar em qualquer área. E a especialização, também ela pode vir em qualquer área. A gente tem especialização desde cardiologia, enfermeiro cardiologista, enfermeiro do trabalho, enfermeiro auditor,
a gente tem uma também gama de especializações que o enfermeiro pode atuar. Então, assim, eu acho que campo não falta, demanda não falta. Onde tem saúde, tem enfermagem. Ah, legal saber dessas especializações. Assim, eu confesso que eu não sabia. Assim, imaginei que teria uma especialização, mas não tão específica, né? Como enfermeiro cardiologista, por exemplo. Isso é muito novo para mim, assim. Tem, Ah, legal. tem enfermeiro de diversas especializações, porque aí ele consegue, né, a partir desse conhecimento que ele adquire, fazer um cuidado mais especial, especialista nessa área. Assim, e tem ramos da enfermagem que a gente nem imagina que o enfermeiro atua. Por exemplo, eu posso citar o meu mesmo. Eu sou mestrando, né? Eu sou pesquisador lá na UFSJ. E o meu trabalho na minha pesquisa, eu relaciono com cobertura vacinal com análise espacial, que é uma análise voltada aí para o geoprocessamento. São métodos que pessoas que usam muito dessa área, as engenharias geológicas, as engenharias de minas usam muito dessa área. A gente traz isso para a saúde para trabalhar na enfermagem. Então, assim, tem muita coisa que pode fazer. Nossa, é bem diferente mesmo. A única pessoa que falou em geoprocessamento aqui foi o Gregório, quando foi falar da engenharia geológica, exatamente. Nossa, muito legal isso. É muito, muito bacana pensar nessas possibilidades. Às vezes a gente se fecha muito quando vai pensar em um curso, né? Geralmente a gente associa com quem a gente conhece. Tipo, eu conheço um enfermeiro, ele faz isso. Então, dali você mais ou menos tira uma base do que seria o curso É, de enfermagem. exatamente. A gente tem um parâmetro, né, geral aí do que a gente vê, do que a gente conhece, mas quando a gente entra, quando a gente vai conhecer realmente, né, a área, você vê que ela é muito grande, né? Ela pode exercer diversas funções. É lógico que o mais, vamos dizer assim, o mais primordial e o mais básico delas é o cuidado, né? Com assistência lá com o paciente. Mas por trás disso tem um leque de opções que a gente pode atuar também. E como que está o mercado de trabalho para enfermagem? Você falou no comecinho que tinha se decepcionado um pouco com a valorização, né, do enfermeiro, mas e esse mercado atualmente? Então, atualmente, pelo que eu vejo, o mercado está demandando muito, né? Está precisando de muito profissional, até pela situação da pandemia que a gente está vivendo. Então, o mercado está precisando muito de profissional, mas ainda continua desvalorizado, né? Assim, se você aceitar qualquer trabalho, aceitar qualquer valor, você vai trabalhar aí ganhando muito pouco. E correndo um risco muito grande, porque você está trabalhando com vida, né? Você está trabalhando com uma assistência com uma outra pessoa. Então, infelizmente, continua desvalorizado, mas a demanda está grande, assim, está demandando muitos profissionais da enfermagem nessa pandemia. Então, eu acho que emprego não falta. Uhum. Mesmo quando não é época de E, pandemia. assim, eu acho que esse cenário tende a mudar, né, a partir disso. O cenário de desvalorização, você disse? Você, exatamente. Eu acredito que, assim, a gente está conquistando aos poucos, né, construindo um conhecimento da classe aos poucos, e eu acho que, assim, a gente tende a melhorar nesse quesito de desvalorização, sabe? Uhum. É, o que eu tinha perguntado antes é se mesmo fora do cenário da pandemia, né? Antes da pandemia ainda tinha bastante mercado. Mas eu fiquei pensando que, claro que sim, né? Porque Ah, saúde é sim. algo que está sempre em demanda. Não existe uma época boa ou uma época ruim para você ser um profissional de saúde, né? Igual alguns cursos citaram, não, a gente está numa recessão, então tá difícil, vaga. Mas isso é diferente com a área da saúde, eu imagino. Sim, não, fora da pandemia, é um pouco menor, né? Vamos dizer assim, a demanda por trabalho. Mas se a gente for comparar com outras profissões, é uma profissão totalmente, né, distante disso. Ela sempre vai ter serviço, sempre vai ter demanda. É isso que você falou Ah, mesmo. legal.
Matheus, agora pensando um pouquinho na sua vida universitária, né, nesse processo depois que eu imagino que você tenha gostado, que você resolveu seguir estudando, tá no mestrado, teve algum momento do seu curso que você se sentiu inseguro? Seja pela escolha, ou seja pela responsabilidade que o curso te coloca, ou seja por ser colocado no campo muito novo? Sim, assim, eu acho que a insegurança, ela está presente em qualquer momento que você tem uma mudança, assim, né, drástica nas suas decisões, na sua vida. E a universidade é uma delas. Então, em diferentes momentos na universidade, a gente tem alguma insegurança, a gente tem, né, incertezas, mas, assim, para falar que eu tive vontade de desistir do curso, eu não tive. Eu sempre gostei das linhas que eu segui, né, para poder, vamos dizer assim, contornar essa situação de insegurança com algumas coisas que a gente tinha no curso, algumas matérias que eu não gostava, algumas áreas que eu não gostava, eu buscava focar assim mais naquilo que eu gostava e me rodear de pessoas que gostavam daquela outra área, porque elas me motivavam a fazer, porque eu sabia que eu tinha que passar por aquilo, né, para poder chegar ao meu objetivo final, que era formar. Então, eu acho que durante o curso você tem que também se rodear de pessoas, de professores, de outros alunos veteranos, vamos dizer assim, para poder eles te motivarem nesse sentido de desafio, né, de insegurança que você tem no curso. É a conversa que a gente tem, assim, é que a universidade ela é muito mais que a sala de aula, né? Ela demanda uma interação com essas pessoas, demanda que você consuma mesmo o que essas pessoas têm para te oferecer, que é muito, e o que a universidade tem para oferecer também, né? Que ela se produz pesquisa na universidade, tem extensão, não é só ensino. Então é bem diferente de quando a gente está no ensino médio e está acostumado a ir para a escola, termina o horário, você volta para casa e tem horário, você vai para a escola. Você participou de Exatamente. algum projeto na sua universidade, seja de pesquisa ou de extensão ao longo do curso? Sim, sim. Toda oportunidade que eu tinha relacionada à pesquisa e extensão, eu ia. Então, eu participei de projetos de extensão, participei de iniciação científica, participei de monitorias. Então, eu já trilhava meu caminho, porque eu sabia que era isso que eu queria seguir, né? Eu tenho vontade, né, de lecionar e de fazer pesquisa. Então, desde o começo do curso, eu já procurava, assim, os professores que eu tinha mais afinidade com as matérias, e já procurava fazer uma iniciação, já procurava fazer um projeto de extensão. E isso é interessante, porque, igual você falou, que a gente sai do ensino médio, a gente vai para esse mundo, a gente vê que ali a gente está fazendo diferença, né, para a sociedade como um todo, porque esses projetos de iniciação, de extensão, é exatamente isso, você dá um retorno, né, para a comunidade, para a sociedade, com algum projeto que você trabalha. Então, ver esse mundo novo de responsabilidade, de fazer aquilo valer a pena, foi muito proveitoso, é muito bom. É perfeito. Acho que esse é o sentimento mesmo, fora o quanto a gente consegue aprender nesses processos, né? Fora dessa sala de aula. Eu acho que a minha formação, eu devo ela Sim, mais de 50% ao que eu vivi fora do que dentro da sala de aula, acaba sendo, às vezes, claro que é importante, mas não é aquilo que te demanda mais energia, mais autonomia, né? A gente consegue esse espaço com com outras certeza. questões. E assim, na enfermagem em específico, não, mesmo se você não vai para essa área, né, de fazer uma iniciação, de fazer uma extensão, você acaba que vivencia isso porque você está no campo de prática, né, fazendo práticas com os pacientes já diretamente sendo aluno ainda. Então você tem que adquirir uma responsabilidade muito rápida, uma independência muito rápida. Então, querendo ou não, você aprende muito, mesmo não seguindo esse caminho, né, de pesquisa, extensão e tudo mais. Uhum. Você pode contar pra gente o que que você mais gostou de matéria na universidade? Ou quais você mais gostou? Assim,
eu sou suspeito para falar das biológicas, né? Porque sempre gostei, mas na universidade mesmo, o que eu mais gostei foi a área da bioestatística. Que aí a gente olha para você ver, muita gente acha que você vai entrar na enfermagem, você não vai ver matemática, você não vai ver, né, estatística na enfermagem, tem essa matéria lá. E é a linha que eu segui durante todo o curso. Foi a linha que eu segui durante todo o curso, nas minhas iniciações. Então, foi a matéria que eu mais gostei. Porque lá na universidade, a gente. Isso é interessante também e é um diferencial do curso lá. A gente não tem matérias separadas, tipo bioestatística, fisiologia, sei lá, anatomia. A gente não tem matérias separadas assim. A gente tem módulos. Então, a gente tem um módulo, por exemplo, de bases biológicas da prática em enfermagem. Dentro desse módulo de bases biológicas, a gente tem todas as matérias relacionadas às bases biológicas. Então, a gente tem anatomia e fisiologia, tudo junto ali, integrada. Eu não aprendo fisiologia sozinho, eu aprendo fisiologia, mas ao mesmo tempo eu estou aprendendo a anatomia daquele órgão. Estou aprendendo a fisiologia e a anatomia junto. Então, eu não tenho essas matérias separadas. A mesma coisa com as práticas humanas, né, que são as práticas psicossociais. E então a gente tem módulos, a gente não tinha essa divisão específica. Mas se eu fosse para especificar, eu escolheria bioestatística. Ah, legal. Diferente. Não esperava que, que tivesse essa parte mesmo de matemática. Já processamento, bioestatística, é tudo, são muitas possibilidades mesmo, né? E o Bruno perguntou Sim, se o sim. curso é integral. Você já tinha respondido pra gente que ele é integral. E você sabe se varia de um lugar para o outro ou ele é sempre integral? Não, varia, isso varia. É, Tem lugares que tem, né, diurno, e aí vai variar da universidade. entendi. Então é bem diferente essa ideia de trabalhar com módulos, né? Aparentemente é algo. Ah, Sim, desculpa, eu te cortei. Mas eu ia dizer que aparentemente é algo que faz bastante sentido até. exatamente. A ideia é essa, né? É uma grade totalmente inovadora, vamos dizer assim, porque para sair daquele tradicional de você ter as matérias separadas, né, e aprender separadinho para chegar lá no final e ver na prática. Aqui não, a gente vê tudo integrado ao mesmo tempo. Então, se eu estou vendo, por exemplo, saúde da mulher, então eu vou nas bases biológicas eu vou aprender todas as coisas fisiológicas relacionadas à saúde da mulher. Ao mesmo tempo, eu vou aprender todas as práticas relacionadas a ela. Ao mesmo tempo, eu vou para o campo fazer, né, a consulta com a mulher, a consulta da puericultura, sei lá. Então, vai variar de acordo com essa etapa que você está no curso. Então, assim, para mim foi um diferencial muito bom que dá para a gente ver realmente, né, integrar realmente todos os conteúdos e ver na prática aquilo acontecendo. Uhum. É bem bacana. Pensando nos meninos aí que vão entrar, estão se decidindo, estão nesse processo, você acha que dá para dizer que há alguma matéria do ensino médio que tem uma afinidade maior? Do tipo, olha, se você gostar disso, ou se o seu perfil, nem precisa ser de matéria, mas assim, se você tiver determinado perfil, tem chance de você se encontrar no curso, gostar do curso. Então, eu diria que, né, a biologia, vamos dizer assim, a biologia tem a base, né, toda na enfermagem, sempre tem a biologia ali, falando das fisiologias, dos acometimentos, né, vamos dizer assim, das doenças e tudo mais. Eu acho que eu posso puxar até um pouco da questão da sociologia, porque tem muita relação humana também, né, com o paciente, com o usuário, né, que a gente vai atender. Então, eu diria essas duas, mas basicamente a biologia, mas ainda acho que posso puxar a sociologia aí, porque a gente estuda muito as relações humanas também. E eu imagino, me corrija se eu estiver errada, é só uma suposição, né? Que a pessoa, para cursar enfermagem, assim, sendo feliz na profissão, ela tem que gostar do contato humano. Sim, exatamente. Não adianta você ir para lá achando que
você vai ficar só dentro de um escritório, talvez você possa até trabalhar com isso no futuro. Mas para atingir esse grau, né, onde você quer chegar, você vai ter contato humano, você vai ter que gostar, porque você sempre tem contato humano, você sempre o enfermeiro é aquele que está ali próximo do paciente, é aquele que está ali atuando na assistência, né, vamos dizer assim. Então, você sempre tem que gostar de contato humano. Eu acho que é isso mesmo, você não está errada, não. Eu vou te fazer uma pergunta agora que é curiosidade minha mesmo. Eu vi algumas entrevistas, né? Fizeram bastante reportagem com enfermeiros principalmente no início da crise do Covid, e todos eles estavam assim bastante desgastados pela intensidade do trabalho, pelas condições que estavam trabalhando, que precisavam mesmo lidar e fazer o tempo todo. E aí eu fiquei pensando, tem alguma coisa no curso que te prepara para lidar com situações de crise? Então, na minha experiência, né, eu vou te colocar a minha opinião. Na minha experiência, não. Isso é uma falha, né, do curso. Que você ser colocado em situações estressoras, vamos dizer assim, e ter que lidar diante aquilo. Isso assim, é até aceitável do ponto de vista de que é meio difícil você simular uma coisa dessas, né? Uhum. Mas eu acredito que tem formas de você, durante o curso, preparar mais psicologicamente o aluno para quando ele formar, para quando ele chegar, né, na assistência mesmo, ele está preparado para suportar aquela pressão. Porque isso que você fala é muito interessante. A gente vê muito profissional da saúde com depressão, né, com suicídio. A gente tem diversos casos aí no final do ano, até por agora mesmo, de suicídio na enfermagem. Então, esses fatores estressores, a gente não vê no curso. Eu acho que é uma falha mesmo. Uhum. Exatamente a maior reclamação, assim, não era de uma exaustão física também, pela quantidade de horas de trabalho, mas nem era isso que estava incomodando mais, assim, era a questão emocional, o quanto estava pesado, o quanto está difícil, porque exatamente foi o que você disse, né? O enfermeiro é aquele que está do lado ali o tempo todo, então é de um contato maior, né? De um contato mais intenso. Por isso que eu fiquei me perguntando se tinha, se não É, tinha esse tipo de abordagem. Mas legal você dizer isso. e assim, você está ali como enfermeiro, mas você ainda é um ser humano, né? Você não esquece né, dos seus princípios, da sua vivência. Você está assistindo o paciente, você está cuidando do paciente, mas no fundo você é um ser humano também. Você sofre com ele, você sente as emoções com ele. Então isso é um fator muito assim, estressante mesmo. O psicológico tem que ser muito forte para aguentar. E por isso que eu falo a questão, né, da valorização, que talvez isso ajude um pouco as pessoas, né, no conhecimento da enfermagem, ver o quão importante é essa profissão, ver o quão importante é importante a gente cuidar do enfermeiro também, né, não só ser cuidado por ele. Ah, com certeza. Você tem algum recado ou alguma coisa que você queria pontuar para quem está bem afim mesmo de entrar no curso? O que eles podem esperar? O que você diria para eles? Pensando assim, nos seus calouros de primeiro período. Você perguntou dicas, Ju, travou um pouquinho aqui. É. Então, eu diria que quem entrar no curso vai encontrar uma área com muito com muito boa responsabilidade, não sei se eu posso dizer isso, mas quem entrar no curso vai encontrar uma área muito bonita assim, de atuação. E uma dica que eu daria seria, assim, siga áreas que você goste, siga áreas que você tem afinidade.
para todos os alunos que eu dou aula, eu gosto de falar assim, a enfermagem é muito grande. A enfermagem tem muita área de atuação. Então, você pode se dar ao luxo de escolher uma área que você goste, uma área que você tem mais afinidade. Busque, né, estudar para isso, busque conhecer aquela área. E, assim, como eu falo para os meninos também, a enfermagem é ciência. A enfermagem, muita gente gosta de falar assim, eu faço enfermagem por amor, eu faço enfermagem, né, porque eu gosto de cuidar e tudo mais. A gente tem esse lado humano mesmo, mas enfermagem também é ciência. A gente tem toda uma teoria por trás, a gente tem toda uma ciência que embasa a enfermagem. Então, tem que gostar de estudar, quem vai entrar na enfermagem, para poder fazer diferente e se dar bem. Ah, legal demais. Você acha que essa romantização enfermagem por amor, ela ajuda na desvalorização do profissional? Assim, porque é uma profissão muito bonita, muito importante, e a gente ainda reforça que é por amor, então parece que ela não tem que ter um reconhecimento de mercado, né? Eu acho que, assim, a gente é humano, a gente não é anjo, a gente não é um ser divino que chega lá e faz e cura. A gente, assim, a gente é ser humano, a gente tem que receber, a gente tem que trabalhar para poder sobreviver. Eu acho que isso ajuda sim, eu acho que isso ajuda a desvalorizar. É uma barreira que tem que ser quebrada no sentido da sociedade enxergar, né, a enfermagem como uma classe que estuda, uma classe que tem ciência por trás, que faz tudo que faz com responsabilidade, com técnica, com ciência. Então, eu acho que isso afeta um pouquinho, assim, essa romantização, os olhos das pessoas enxergarem a enfermagem como um ser divino, como anjos, né, salvadores. Eu acredito isso um pouco. Eu fico pensando porque eu comparo um pouco com a ideia de ser professor, sabe? Muitas vezes a gente escuta isso, sabe? Professor é professor porque gosta, é professor por amor, por vocação, ou porque eu estudei pra caramba, né, pra ser professora. Então, é, claro, eu gosto muito, mas não é Sim, só isso, né? É o meu trabalho, não é meu passatempo. Parece estranho, assim, é meio bizarro, mas eu respondo muito uma pergunta para os meus alunos que é: você trabalha? Aí eu fico pensando, ué, eu tô aqui dando aula, né? Como é que eu não trabalho? Mas eu acho que está nesse campo, exatamente. assim, de uma idealização das profissões, né? Que a gente precisa mesmo tentar desconstruir. Eu imagino que com a enfermagem seja bem parecido. E eu sou enfermeiro e quero ser professor, né? Então você já viu aí Duplamente. as duas coisas juntas. Ai. Matheus, para a gente fechar, eu tô só de olho no horário aqui pro Instagram não derrubar a gente. Uhum. Mas, pra gente fechar, qual que é o estereótipo da profissão que não é verdadeiro? Uma curiosidade sobre a enfermagem. Nossa, tem Tem vários, então vários. conta aí pra A gente. enfermagem é a profissão dos estereótipos. Ó, vou falar um dos mais famosos. Se você estudar um pouquinho, você vira médico. Enfermeiro é um médico frustrado. Tem muito essa relação com a medicina. Tem uma questão da sexualização da enfermagem por ser majoritariamente mulheres, né? Uhum. Tem esse estereótipo meio pesado da enfermeira sexy, daquela coisa, né, da sexualização mesmo da enfermeira, da pessoa enfermeira, da enfermagem com esse estereótipo aí sexual. Eu acho que tem vários aí, mas esses são os mais recorrentes, assim, Deixa eu aproveitar, que nenhum são verdade, nenhum é verdade. deixa eu aproveitar esse primeiro que você citou, porque realmente acontece muito esse tipo de julgamento, né? Ah, fez enfermagem porque desistiu de fazer medicina. Como se em algum momento você precisasse querer fazer medicina para cursar enfermagem. Na sua vivência, assim, eu sei que você contou pra gente que escolheu enfermagem, foi realmente a sua opção, mas você vê as pessoas com essa dinâmica, assim, de entrar no curso de enfermagem porque não entraram no curso de medicina e depois desistir? Sim, nossa, isso acontece muito.
A gente vê na universidade mesmo, quando eu vou dar aula, assim, eu vejo os alunos, porque eu dou aula mais para os primeiros períodos, vamos dizer assim, até o quarto, mais ou menos, e alguns professores ainda chegam e falam, gente, quem aqui quer medicina, ou tentou medicina, ou ainda vai tentar? Aí você vê 15 pessoas, quase metade da sala vai levantar a mão. Então, nos primeiros períodos, a gente vê muito isso, como eu falei. Talvez na enfermagem a gente tenha aquela questão que eu te falei do quinto seu marco, também por isso não ser tanto nos primeiros períodos da desistência. Porque nos primeiros períodos a gente vê isso dos alunos ainda falarem que querem medicina, que tentaram e que ainda vão tentar também. Mas, assim, são duas profissões totalmente diferentes, lógicas que elas atuam juntas, interligadas, uma atua, né, em conjunto com a outra, mas são atuações diferentes, como qualquer outro da área da saúde, né? O fisioterapeuta, fonoaudiólogo, então tem muito isso mesmo. E você não recomenda, então, né? De jeito não entrem na enfermagem se não quiserem fazer enfermagem. Ó, eu não julgo, sabe, quem entra na enfermagem para isso, ou ainda tem vontade de fazer. Eu acho que, assim, a escolha é de cada um, todo mundo pode gostar do que quiser, pode entrar na enfermagem, ver se é aquilo, é uma coisa boa, se gosta. Tem muitos casos também que as pessoas entram, levantam a mão no primeiro dia. Levanta a mão, eu queria na medicina. Passa um mês no curso, fala, não, não saio mais. É o que eu quero fazer, é o que eu gosto, e fica. Então, assim, eu acho que vai de cada um. Se a pessoa quiser entrar, é uma coisa assim, para mais um para a gente, né, para poder estudar e para poder, às vezes, gostar do curso e ficar lá. Ah, legal. Matheus, você sabe mais ou menos qual é a nota da enfermagem para o Enem? Uma média, assim? Nossa, Ju, eu entrei, na minha época, eu entrei em 2014. Nessa época, eu entrei, estava com 650 a média lá no FCJ. Eu acho que a nota de corte era isso, 650. Hoje, eu acredito que esteja em torno disso também. Eu acho que não deve ter mudado muito, não. Se não, um pouco mais baixo do que isso. Uhum. Não é tão Lá, baixa, eu falo então, pelo né? meu campus lá na. Assim, comparando, eu comparo com a letras, por exemplo, o curso de letras tem uma nota de corte bem mais baixa que essa. Então, aí o que acontece? Eu acho que a nota de corte não é tão baixa, mas aí muita gente joga para o curso, aí vai e não vai na primeira chamada. Aí a segunda chamada já diminui, entendeu? Uhum. Então, fica aí entre 600, acho que 630, eu acho que é uma nota de corte padrão aí para Ah, enfermagem, dependendo da universidade, né? uhum. A gente teve alguém que falou aqui que aconteceu isso, ó. Entrou querendo medicina e depois se apaixonou pela enfermagem e não quis mais deixar o curso. Não, então sinal que é um curso Pois apaixonante é. mesmo. Eu achei super interessante, descobri várias coisas que eu nunca imaginei sobre enfermagem. Então, te agradeço muito por isso. Acho que vai ser muito legal, tanto para quem acompanhou a gente aqui agora, quanto para quem vai poder assistir depois, porque eu, pelo menos, acredito que quanto mais a gente conhece o curso, maior a chance de a gente fazer uma escolha acertada, né? Claro que um tiro no escuro pode dar certo, mas se você conhece a fundo, Com tem mais certeza. chance de você conseguir, assim, não ter que trocar de curso depois, se realizar de uma forma. Não que tenha problema em trocar de curso, né? Mas é gostoso quando você entra e se encontra. Imagino que você tenha passado por isso. Eu passei por isso, Exatamente. eu entrei, me encontrei, fiquei feliz. Então, é o que eu desejo para as pessoas, assim, porque É, eu sei quanto é desgastante e chateia quando você acha que é uma coisa e entra e não era aquilo. Aí você tem que pensar em outras possibilidades. exatamente. Se você, né, tem o conhecimento já antes, se você já conhece um pouco daquele mundo lá, eu acho que tudo fica mais fácil esse processo de adaptação. Você não toma susto, você não tem que mudar muito rápido, principalmente aí para quem, né, a maioria das pessoas fazem universidade fora, né, da cidade de onde nasceu, de onde tem família. Então, eu acho que é primordial isso, e esse trabalho que você está fazendo, eu acho
muito interessante de fazer esse monte de profissões, de mostrar um pouco de cada uma, né, para poder elucidar aí algumas dúvidas dos meninos que vão entrar, para eles não entrarem no escuro e fazerem a melhor escolha na hora de prestar aí o SISU, né, depois do Enem. Ah, obrigada, Matheus. Te agradeço E muito. Desculpa, eu te cortei de novo. É eu que que tá agradeço a dando um pequeno delay oportunidade. entre a gente aqui. Tá mesmo. Mais uma vez eu agradeço, tá, Ju, a oportunidade. Eu estou sempre à disposição, qualquer coisa que precisar. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Obrigada demais. Obrigada mesmo. Foi ótimo. É, a enfermagem é um curso realmente muito amplo, bem apaixonante. Assim, eu estou encantada com o curso. Eu não conhecia muito, só da experiência de conhecer pessoas que são da área, mas não de conhecer melhor o curso. Então, te agradeço demais. Agradeço todo mundo que participou aqui com a gente. Como sempre, eu queria estender a conversa. Acho que eu converso muito, mas o Instagram derruba. A gente tem 2 minutos aqui para fechar, então eu vou encerrar para a gente não ser brutalmente interrompido. Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal, todo mundo que assistiu. Beleza. E a gente, só lembrando aqui para os meus alunos, a gente tem live de correções 8 horas lá no YouTube. Obrigada, Matheus. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, gente.